Prega, irmão. Vamos, Lucas, prega. Amém, família, muito bom dia. Eu sou o Lucas, amém. Bom dia. Discípulo lá da UFRJ, amém. E eu estou muito animado aqui de poder fazer essa última pregação a vocês hoje, amém. Eu e a minha querida esposa Ana, que está sentada ali junto com a minha irmã, a gente vai para Londres nessa quarta-feira, está com o Ministério Universitário lá, amém, lá em Londres. E eu estou muito feliz porque aqui no Rio de Janeiro eu pude aprender muitas coisas aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei aqui por quase 2 anos, amém? E a primeira coisa que eu aprendi no Rio de Janeiro foi algo com o Wilderson, que está ali. Ele me ensinou que o Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, eu sou palmeirense, amém? E ainda, eu sei que tem muita contradição, mas o Vasco continua sendo o time com mais história aqui no Rio de Janeiro. Uma outra coisa que eu aprendi no Rio de Janeiro, e eu vou confessar, fazer uma confissão pública aqui a todos vocês, é que a maneira certa de se dizer é biscoito e não bolacha. Só não mostrem esse vídeo para as pessoas de São Paulo, né? Mas isso eu não aprendi com ninguém, por quê? Porque é só você saber ler, não está escrito lá no pacote biscoito recheado, não? Eu aprendi outra coisa, eu aprendi que é possível você pegar bandejão 4 vezes no almoço. Se você quiser saber como faz isso, você me pergunta depois. Também aprendi que crack não é uma droga, mas é um refrigerante aqui, não? Guaraná crack. Isso não existe em São Paulo. Também acho que não existe em Londres isso, não? Mas uma ótima lição que eu aprendi também é como não ser assaltado. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei aqui e o Robson, ele me ensinou, ele foi me buscar lá na rodoviária. E eu cheguei já assim com o meu celular, com o Google Maps, né? E o Robson me ensinou a guardar o celular. E pela graça de Deus, esses 2 anos eu não fui assaltado. Foram 2 tentativas de roubo que não deram certo também. Mas eu não quero contar vitória, porque eu vou embora na quarta. Faltam 2 dias ainda. Temos um tempo ainda. Foram tantos acontecimentos, irmãos. Eu aprendi a surfar com a Andressa, amém? A jogar basquete de madrugada com pessoas aleatórias, não? Eu lembro que o primeiro apartamento que eu aluguei com a Ana foi um apartamento cheio de baratas também. Eu lembro da história do limão no olho, com o pessoal da Rap. Sem comentários. Quem viveu, viveu, amém? Mas eu aprendi muitas coisas espirituais também. Eu aprendi a ser mais organizado com os irmãos da Rap. Eu morei na Rap por um bom tempo. Eu aprendi a ter mais paciência com os irmãos da Rap também. Eu aprendi a lidar com pessoas difíceis. Isso foi na Rap também que eu aprendi. Mas algo essencial que eu aprendi é o porquê de fazer o que fazemos hoje. Título da aula de hoje: a última pregação de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Come on, Lucas, come on. Preach, bro. Vamos. Let's go. Vamos, Lucas. Amém. Eu vou orar antes pra gente estar focado aqui. Pai amado Deus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua palavra. Deus, eu oro agora, Deus, para que o Senhor nos inspire aqui hoje, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Para que a gente saia daqui, Deus, não como hipócritas religiosos que saem dos cultos e não tomam decisões, mas para que a gente saia daqui, Pai, transformado, Deus. Para que a gente saia daqui cheios do teu Espírito Santo, Pai. E assim poder pregar e continuar pregando a tua palavra sempre, Pai. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz, até o 15: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. E a igreja diz amém, amém? Amém. Aqui a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. E por muito tempo, como discípulo, eu não consegui entender direito essa escritura. Como assim o amor de Cristo nos constrange? Geralmente constranger alguém é deixar alguém um pouco desconfortável, não? Mas se você for para o grego, para o original, você vê que a palavra constranger, ela vem de compelir. E o que implica o amor de Cristo nos compele, implica que o amor de Cristo nos obriga. Olha que interessante. O amor de Jesus Cristo nos obriga a fazer as coisas. A gente geralmente não gosta de ser obrigado a fazer nada. Essa é a natureza humana nossa, não? Eu lembro que no ensino médio eu era obrigado a ir para a escola pelos meus pais, amém? E eu tinha que acordar às 5 da manhã, pegar um metrô, passar pela Sé, fazer baldeação e chegar lá no centro de São Paulo para estudar. E muitas vezes eu tinha prova e eu fazia um técnico de eletrônica que, irmãos, eu detestava esse técnico de eletrônica. Mas eu só podia receber o diploma de ensino médio se eu tivesse o diploma de eletrônica. Então eu passava noites estudando aquela matéria que para mim era um pouco inútil, não? E essas noites eu tomava muito energético, às vezes o energético não fazia efeito, eu dava uns tapinhas na minha cara. Não sei se você já fez isso, quando você está com muito sono e precisa fazer algo, você se obriga, você começa a esmoar o seu corpo, não? Para fazer alguma coisa. Mas irmãos, o amor de Cristo nos obriga. Sinceramente, teve muitos momentos, não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, que eu não senti muito animado e naturalmente eu quis estar nos cultos, naturalmente eu quis estar nos devocionais, naturalmente eu quis estar em estudos bíblicos, estar evangelizando. Eu não acordo todos os dias cheio de vontade para evangelizar, mas o amor de Cristo me obriga a isso. O amor de Cristo deve nos compelir a fazer tudo que nós fazemos, amém? Temos que largar, irmãos, essa idolatria emocional que a gente tem, muitas vezes. O que é uma idolatria emocional? É quando nós sentimos fazer ou não fazer alguma coisa e nós nos guiamos pelo que nós sentimos. Às vezes a gente sente não querer acordar cedo para ir para um estudo bíblico, como agora antes do culto, logo agora antes de começar a pregar, o Miguel me chamou para ir no estudo bíblico amanhã. Não? Eu falei, não, claro, irmão, posso te ajudar? Onde vai ser esse estudo? Ele falou, vai ser lá em Bangu. E amanhã é meu penúltimo dia aqui no Rio de Janeiro. Não, eu queria talvez ir para uma praia, mas o amor de Cristo me obriga a isso, amém? É como se eu não fosse, algo queima no meu coração. Por quê? Porque o amor de Cristo deve nos obrigar a fazer as coisas. E não deixar os nossos sentimentos nos guiar. Essa idolatria às emoções, essa idolatria emocional. Nós vamos pensar, irmãos, às vezes negativamente. Nós vamos ver coisas chatas acontecer com a gente. Vamos sentir coisas negativas, mas Deus ele não fica triste quando a gente sente algo negativo. Mas Ele vai ficar triste se nós tomamos uma atitude de acordo com as nossas emoções. Por isso que um discípulo ele se nega, amém? Um discípulo ele se obriga pelo amor a Cristo, amém? Amém. Primeiro ponto, a cruz nos obriga a amadurecer. Amen. A cruz nos obriga a amadurecer. Vamos para Hebreus capítulo 5. Estão comigo? Sim. Vamos. Hebreus 5, versículo 11. A Bíblia diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Uau. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Olha que interessante. Aqui nós não sabemos exatamente o autor de Hebreus, muitos acreditam que foi Paulo, mas
ele, independente se foi Paulo ou não, ele foi inspirado por Deus, amém? E aqui ele está dizendo palavras para discípulos que não estão maduros na fé. Para discípulos que ainda precisam de leite espiritual e não conseguem comer alimento sólido. Irmãos, não se deixar ser obrigado pela cruz é agir como um bebê que precisa de leite ainda. Alguém já viu um bebê de 2 anos de idade indo lá para a cozinha, pegando uma mamadeira, colocando leite ali, preparando o seu leite, bebendo a mamadeira e ainda lavando a mamadeira na pia? Eu nunca vi isso acontecer. Talvez a Alice já consiga fazer isso, mas não. Eu nunca vi, por quê? Porque um bebê, ele precisa estar lá 24 horas sendo monitorado. Ele não tem um sistema muito bom para digerir alimento sólido ainda. Ele precisa de leite, ele precisa de uma mãe, ele precisa de um pai para cuidar dele a todo momento. E muitas vezes nós, como discípulos, podemos agir como um bebê, espiritualmente falando. Como alguém que ainda precisa de leite ao invés de alimento sólido. Eu sei que tem alguns bebês na fé aqui, amém? Foram batizados recentemente, como o Paulo, o Diogo, amém? O Léo. Talvez o Miguel, acho que o Miguel já está com alimento sólido já, né, Miguel? Já faz mais um tempinho, Miguel. Já é uma papinha. Mas, irmãos, chega um momento na nossa vida de discípulo que nós precisamos de alimento sólido, amém? Que, sim, no começo precisamos de um discipulador ali para nos ajudar a ter os nossos tempos com Deus, nos ensinar a orar, nos ensinar a ler a Bíblia, amém? Nos ensinar a evangelizar. Mas chega um ponto, irmãos, que nós precisamos de alimento sólido. Eu lembro de um evangelista, lá que lidera a África de fala francesa, do nosso movimento, amém? O nome dele é Blaise Fumba. E eu lembro de um dia ele ter falado sobre, infelizmente lá na África tem muitas crianças que elas possuem um distúrbio alimentar. É uma deficiência alimentar que elas possuem. É basicamente uma deficiência hormonal. Talvez o Marco possa explicar melhor aqui pra gente. Mas são crianças que elas aparentam ter 5 anos, quando na verdade elas têm 12 anos. Quando na verdade elas têm 15 anos. E a todo momento, uma criança já de 12 anos, ela precisa da mãe ali para poder ajudar essa criança a fazer os afazeres dela, ir no banheiro, fazer todas as coisas dela. Irmãos, isso é algo muito triste. Eu não sei se já viu essas fotos na internet ou nos livros didáticos, né, que a gente tem, mas você vê muitas crianças que possuem essa deficiência alimentar muito grave. E talvez é assim que Deus, Ele olha para alguns de nós aqui hoje. Uns discípulos que já têm 10 anos, 5 anos na fé, mas precisam ser tratados como se tivesse 1 mês na fé. Um discípulo que não está maduro o suficiente. Existe uma deficiência espiritual nessa área também. Por isso que o autor de Hebreus diz aqui, nós precisamos ser maduros na fé, amém? Amém. Precisamos de alimento sólido. Come on, Lucas. Irmãos, a gente não precisa de alguém para ficar perguntando pra gente todos os dias se nós tivermos nossos tempos com Deus ou não. Verdade. A gente não precisa de alguém ali para pegar na sua mão e ir até um lugar para evangelizar e te explicar o quão importante é fazer isso. A gente não precisa de alguém para passar convicções básicas sobre o cristianismo. Os princípios básicos que um dia você já aprendeu, mas pelo orgulho você se deixou esquecer dessas convicções básicas. A gente não precisa esperar um tempo de discipulado para ser aberto com os nossos pecados, irmãos. Precisamos entender também sobre as reuniões do corpo. A gente não precisa de algum irmão para ligar para a gente antes, quando já começou o culto aqui, para a gente poder estar aqui no horário. Por quê? Porque nós já estamos maduros na fé, mesmo. Quando Deus olha para a gente, Deus tem que ver pessoas maduras na fé, amém? Amém? Pessoas que não precisam mais de leite, mas já têm alimento sólido, amém? Amém? Mas como a gente consegue amadurecer na fé? Pela cruz de Cristo. Amen. Fazendo a mesma coisa todos os dias, amém? Evangelizando todos os dias, tendo seus tempos com Deus todos os dias, amém? Dando o coração, estando nas reuniões do corpo. Isso que um discípulo maduro de Jesus faz, amém? Se você depende das pessoas para amar Cristo,
você precisa amadurecer hoje. Amém? Eu quero fazer um apelo para todos nós aqui. Vamos. Eu vou embora do Rio de Janeiro, mas meu único apelo é que toda vez que você não sentir no seu coração em ir para o estudo bíblico, em ir para o evangelismo, em estar numa reunião do corpo, coisas básicas do cristianismo, toda vez que você sentir algo negativo quanto a isso, pare e pense o porquê de tudo isso. O porquê que eu estou indo? Por que a gente está aqui hoje, amém? Ou por que você pegou um Uber, um ônibus, um metrô para vir até aqui hoje? Por quê? Porque a cruz de Cristo nos obriga. Amém. A cruz de Cristo nos obriga a sermos maduros, amém? Segundo ponto, a cruz nos obriga a amar. Mateus 27. Mateus 27, versículo 45. Vamos. Vamos, Lucas. Essa aqui foi a última pregação de Jesus antes dele morrer. Mateus 27, 45. A Bíblia diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, nós vemos aqui o cerne do cristianismo. Aqui Jesus, ele passou por um sofrimento, uma perseguição, açoites, cuspiram na cara dele, açoitaram as costas dele, açoitaram tanto as costas dele que as costas dele ficou em carne viva. E depois colocaram um manto sobre ele e tiraram o manto das costas dele. Aqui nós vemos o sofrimento de Jesus. E quando nós nos deparamos com essa escritura, isso nos obriga a amar as pessoas. Amém. Isso nos obriga a querer amadurecer ainda hoje, amém? Por quê? Porque Jesus passou por tudo isso. Essa foi a última pregação de Jesus antes dele morrer. Ele pregou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque nesse momento ele foi separado de Deus. Não porque ele tinha pecado. Como Isaías 59, 2 diz: você é separado de Deus pelos seus pecados. Não porque Jesus tinha pecado, mas porque Jesus nesse momento carregou os seus pecados, os meus pecados. E por isso ele foi separado de Deus. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou 3 dias depois, amém? E pôde por 40 dias continuar pregando para os seus discípulos. Por 40 dias, pregando sobre o quê? Sobre o reino de Deus, amém? E eu vou me ausentar um pouco para falar sobre o reino de Deus, amém? Porque eu gosto muito desse assunto, amém? Posso ficar aqui umas horas falando sobre o reino de Deus, amém? Mas irmãos, por que tudo isso aconteceu? Porque Jesus, Ele quer que nós amemos as outras pessoas assim como Ele nos amou. Amém. E eu e Ana aqui, nós somos muito amados no Rio de Janeiro, amém? Como eu já disse antes, o Robson foi lá me buscar na rodoviária, amém? Eu lembro do Luan, foi até o ponto de ônibus buscar a Ana quando ela chegou também. E eu lembro que ele carregando as malas da Ana, né? Foi um pouco mais fácil com o Robson, eu trouxe uma mochilinha. O Luan foi um pouco mais difícil, carregou 2 grandes malas, não. O Felipe e a Camila que nos hospedaram, né, lá na casa deles, porque a nossa primeira casa, a gente alugou uma casa que teve baratas. Mas não eram poucas baratas, eram muitas baratas. A gente dedetizou toda a casa e ainda continuavam a aparecer as baratas. E por mim, eu não tinha tanto problema com isso. Mas eu não estava mais numa Hackers, eu estava casado, né? E chegou um momento que a Ana, ela não conseguia nem comer dentro da casa, lá de casa. E aí eu falei: não, agora a gente realmente precisa mudar, não. E até a gente achar uma nova casa, o Felipe e Camila nos hospedaram lá por muito tempo, amém? Eu lembro, foi incrível, tinha comida, muita comida. Não tinha nenhuma barata, tinha só a papaya, não? A cachorrinha. Mas eu fui muito amado, irmãos, por todos vocês aqui. Minha mãe também, que sempre me alimentou, não, nos finais de semana, quando ela vinha pra cá, me dava uma cesta básica toda semana. Vamos para uma escritura em 2 Coríntios 2, entender mais sobre a cruz nos obriga a amar. 2 Coríntios 2, versículo 12. Predica, irmão.
aqui Deus fala através de Paulo, amém? 2 Coríntios 12 diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Uau! Que escritura incrível! Aqui nós vemos que Paulo, ele viaja até uma cidade chamada Troade. E ele começa a pregar naquela cidade. E ele vê que as pessoas estão abertas, as pessoas estão escutando o que ele estava pregando. O que não acontecia com tanta frequência assim naquela época, né? Mas ele lembrou que seu querido irmão Tito não estava com ele. E por conta disso, ele sai de lá, vai até Macedônia para poder encontrar com seu irmão Tito, amém? Por quê? Porque Paulo entendia que o amor às pessoas era mais importante que a própria missão. That's right. Na verdade, essa é a missão. A missão é amar as pessoas, amém? Amém. Essa é a missão. Quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos amando as pessoas e quando estamos fazendo isso com outros irmãos, nós estamos nos animando uns aos outros, amém? O amor é mais importante do que a missão. Porque apenas com amizade e amor você pode conquistar a missão, amém? Eu queria perguntar para todos nós aqui, como está o seu relacionamento com cada pessoa do bate-papo? Isso é algo muito importante. Não sei se você sabe, a primeira vez que está visitando aqui a gente hoje, mas nós somos divididos em 11 bate-papos aqui a igreja, amém? Desde São Gonçalo até a Baixada, até a Zona Sul do Rio, vários lugares do Rio de Janeiro. E nesses bate-papos nós temos que ter uma amizade profunda um com o outro, amém? Por quê? Porque a nossa amizade, nosso amor um pelo outro, assim como Paulo tinha amor por Tito aqui, é muito mais importante do que essa loucura também de querer evangelizar, amém? Por quê? Porque quando tem amor no bate-papo, os batismos são consequência disso, amém? Como está o seu relacionamento com as pessoas do seu bate-papo hoje? Eu tenho um desafio aqui para todos nós, amém? Desafio, irmão. Pense em algo específico para amar cada pessoa do seu bate-papo. Amém. Algo específico para cada pessoa. Você conhece as pessoas do seu bate-papo? Eu espero, amém? Pense em algo que cada pessoa ama fazer, para você fazer junto com ela e amar essa pessoa, amém? Bom, já fizeram muitas coisas por mim, enfim, em muitos momentos, e eu quero poder retribuir também isso um dia, amém? Talvez um dia, quando eu tiver uma vida um pouco mais estabilizada, junto com a Ana, eu vou poder hospedar um Lucas e Ana aleatórios aí, poder dar muita comida para eles também, amém? Por quê? Porque os discípulos, eles são conhecidos pelo amor. Yeah. Em João 13, 34 a 35 diz que nós discípulos somos reconhecidos pelo nosso amor, amém? Amém. Vamos para Levítico, capítulo 16. Uau. Vamos. Terceiro e último ponto. A cruz nos revela a verdade. Levítico 16, versículo 1. Vamos, irmão, muito bom. Vamos, Lucas. Você está perguntando por que Levítico, não? Uma escritura incrível aqui em Levítico. Diz o seguinte: o Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem... Olha isso, irmãos. Os 2 filhos de Arão aqui, eles morreram. E a gente está prestes a saber o porquê disso. Os 2 filhos de Arão morreram por haverem se aproximado do Senhor. Tá aí uma outra escritura um pouco difícil de se entender. Por quê? Quanto mais você se aproxima de Deus, melhor ainda, não? Mas a Bíblia diz, os 2 morreram, Nadab e Abiú, se você for ver no capítulo 10 de Levítico. Os 2 morrem por quê? Porque eles se aproximam de Deus. Eles se aproximam do Senhor. E se você for pesquisar um pouco mais em Levítico, você vai ver que Nadab e Abiú, eles morreram porque eles se aproximaram de uma maneira com que Deus não queria que eles se aproximassem dele. Eles trouxeram fogo para o templo sem a autorização de Moisés. Olha que interessante. Quanto mais perto a gente está de Deus, não implica necessariamente que mais perto a gente está da nossa salvação. Porque você pode ir para Deus com o coração errado. Você pode adorar a Deus de uma maneira
falsa, como fala as Escrituras de João 4. Uau. Falsos adoradores. Você pode adorar Deus de uma maneira falsa. Parece um pouco paradoxal isso. Mas se você se aproxima de Deus de uma maneira com que Ele não quer que você se aproxime, você pode estar com sua vida espiritual em risco. Uau, muito forte essa escritura, não? A melhor maneira de se aproximar de Deus é por meio da maneira que Deus quer que a gente se aproxime dele. Como essa maneira? Por meio da Bíblia, amém? Por quê? Porque a Bíblia explica exatamente como nós podemos nos aproximar de Deus, irmãos. Imagina isso, imagina uma pessoa que escreve um livro sobre a autobiografia dela. Essa pessoa ela morre e ela deixa esse livro pra gente. A melhor maneira de se aproximar dessa pessoa que já morreu é lendo o livro dessa pessoa, amém? Porque são as próprias palavras dessa pessoa, irmãos. Se você nos visita aqui hoje pela primeira vez ou segunda vez, eu quero te fazer um convite que vai mudar a sua vida, amém? Por que mudar a sua vida? Porque isso mudou a minha vida também, amém? Eu quero te convidar a estudar a Bíblia, a entender a maneira certa que a cruz nos chama de aproximar de Deus. Vamos para João capítulo 14. Uma última escritura para a gente ver. Lucas. Vamos, Lucas. Vamos lá. João 14, versículo 1. A cruz nos revela a verdade, amém? A Bíblia diz: não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Uau! Olha que escritura incrível! Aqui nós vemos que a casa de Deus há muitos aposentos. Não é muito pequenininho como a rap dos irmãos God, não. Talvez uma rap mais dos crias. Tem muitos quartos, muitos aposentos, amém? Acho que alguns não devem ter entendido o que eu falei agora, mas temos 2 repúblicas aqui de universitários que moram discípulos, não? Uma é pequena, a outra é maior, não? Então imagina, a casa de Deus tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, amém? E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou, amém? Quando nós conhecemos o caminho de Deus através da Bíblia, nós podemos um dia chegar nos céus. Essa é a nossa esperança, irmãos, de um dia chegarmos nos céus. A nossa esperança não deve estar em um trabalho, no nosso salário, no nosso relacionamento com as pessoas, até no próprio reino aqui. A nossa esperança deve estar nos céus, porque isso nunca vai falhar com a gente, amém? Um relacionamento pode falhar, um trabalho pode falhar, um salário, uma universidade, uma prova, mas Deus nunca falha, amém? Quando nossa salvação, quando nossa esperança está um dia estar com Deus nos céus. Amém, irmão. Eu falei que essa era a última escritura, mas vamos para 1 João. 1 João capítulo 5. Vamos. É uma escritura que eu li recentemente nos tempos com Deus. João 5, versículo 14. A Bíblia diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Irmãos, essa escritura é sensacional. Por quê? Aqui nós vemos que o mais importante de quando a gente pede algo para Deus não é a resposta que Deus vai dar para a gente, mas o mais importante é termos a oportunidade de pedir isso para Deus. Aqui a Bíblia diz exatamente a confiança que nós temos com o que pedimos a Deus não é baseada no resultado de Deus responder ou não às nossas orações, mas a confiança que nós pedimos a Deus é baseado só no fato de nós pedirmos algo a Deus, amém?
Quando nós oramos a Deus, só o fato de orarmos a Deus, isso já nos é suficiente. Mais do que o próprio resultado do que teremos, amém? Essa é a confiança, irmãos, de quando nós nos aproximamos de Deus. E eu sei, irmãos, eu tenho fé que um dia todos nós vamos estar lá nos céus, amém? Amém. Se nós continuarmos firmes, amadurecendo com Deus. Talvez você está no seu primeiro, segundo mês como discípulo, e para você é incrível, e você está super animado de estar com os discípulos, estar nas reuniões, mas talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos, você começa a perceber que você não fica com tanta vontade natural de fazer as coisas. Mas é nesse momento, nesse exato momento, que você é testado pela cruz de Cristo. Que você é testado se você está aí pela cruz, ou se você está fazendo o que está fazendo por pressão de pessoas, amém? É nesse momento, e é nesse momento que a gente amadurece espiritualmente, amém? Porque a cruz de Cristo nos obriga a amadurecer espiritualmente. Quando você está na batalha evangelizando, lá na UF, lá na FRJ, na UERJ, amém? Evangelizando com todo o coração, o que mais vai importar é o amor, como a Bíblia diz. Não é a missão, o que mais importa é o amor que você tem pelas pessoas do seu bate-papo, amém? E por esse amor você vai ser reconhecido na universidade, amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa esperança, de um dia estarmos nos céus. E eu tenho fé, irmãos, que um dia eu vou estar lá nos céus, amém? Espero que daqui uns 70 anos, não? Essa é a minha esperança, amém? De um dia estar nos céus. E eu vou ver lá toda a igreja do Rio de Janeiro, amém? Vou ver numa nuvem lá, o Ismael e a Carol na frente da nuvem, e toda a igreja de Niterói atrás, amém? Numa outra nuvem eu vou ver lá o Mateus e a Larissa, amém? E todas as pessoas que foram batizadas na região sul do Rio de Janeiro, amém? Eu vou estar lá e vou ver uma nuvem com Rafael e Cindiane, e todo o pessoal da Baixada, amém? Irmãos, um dia vamos estar no céu juntos, mas para isso precisamos perseverar até o final, irmãos. O meu apelo a todos nós aqui é esse. Se você não sentir no seu coração, não fica triste. Isso é normal, amém? Todos nós temos isso. Mas pergunte, por que eu estou fazendo o que eu faço hoje? E a resposta é sempre essa. É porque o amor a Cristo me obriga a isso. E para Ele já todas as glórias. Amém.